Ricardo Santos, o poderoso CEO da maior empresa de tecnologia em Lisboa, pisou no escritório às 3 da madrugada, o silêncio ecoando como um julgamento silencioso. Ele havia recebido uma denúncia anônima, um funcionário estava usando o prédio para atividades suspeitas após o horário. Mas ao abrir a porta da copa, deparou-se com João Mendes, o zelador discreto, contando moedas ao lado de uma pilha de sanduíches embrulhados, os olhos cheios de uma determinação que Ricardo nunca vira em ninguém de sua equipe executiva. João congelou, o coração acelerando como um trem descarrilado. Ele sabia que aquilo poderia custar seu emprego, o único sustento que tinha para si e para as crianças que ajudava nas ruas de Alfama. Sr. Santos, por favor, não é o que parece, murmurou, mas Ricardo, com o rosto endurecido pela surpresa, fechou a porta atrás de si, o ar carregado de tensão. Ricardo não era homem de impulsos. Aos 45 anos, construíra um império a partir de nada, casado com uma mulher influente da alta sociedade portuguesa, pai de 2 filhos adolescentes. Sua vida era uma fachada perfeita de sucesso heteronormativo, mas ali, naquela copa mal iluminada, algo se quebrou. Ele observou João, um homem de 32 anos, magro, com mãos calejadas de anos limpando o que os ricos sujavam. Explique-se, ordenou Ricardo, a voz baixa mas firme. João hesitou, mas a verdade saiu como um rio represado. Contou sobre sua infância nas ruas de Porto, abandonado pela família ao assumir sua homossexualidade aos 17 anos. Agora, como zelador, ganhava o suficiente para um quarto apertado em Barro Alto, mas doava metade do salário para um abrigo improvisado que mantinha em segredo, ajudando crianças sem teto, muitas delas rejeitadas por serem diferentes, como ele fora. Não roubo nada da empresa, senhor. É só o meu dinheiro. Elas precisam mais do que eu. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele próprio lutava com segredos enterrados, atrasos que negava desde a juventude, casado por conveniência social, pressionado pela família conservadora. Mas ali estava João, vivendo abertamente sua verdade, mesmo na pobreza. Volte para casa, Mendes. Amanhã conversamos, disse Ricardo, virando-se para sair, mas sua mente já girava em turbilhão. No dia seguinte, o escritório fervilhava como sempre, mas Ricardo mal conseguia se concentrar nas reuniões. Ele chamou João para seu gabinete envidraçado, com vista para o Tejo reluzente. Você é gay, não é? Perguntou diretamente, sem rodeios. João assentiu, tenso, esperando o pior, demissão, preconceito, talvez até violência verbal. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o estigma ainda mordia fundo em ambientes corporativos. Mas Ricardo surpreendeu, eu também sou. Ou pelo menos, acho que sou. Nunca disse isso a ninguém. As palavras saíram como uma confissão tardia, e João piscou, atonito. O CEO, o homem que aparecia em revistas como exemplo de família perfeita, revelando aquilo. Era um risco enorme, mas Ricardo continuou, sua história me tocou. Quero ajudar. Mas com uma condição, você me ajuda a entender quem eu sou. Assim começou uma aliança improvável. João, relutante no início, aceitou. Eles se encontravam após o expediente, conversando sobre identidade, rejeição familiar, o peso da sociedade portuguesa ainda presa a tradições católicas. Ricardo contava sobre sua mãe devota, que o pressionava por netos, e seu pai falecido que o moldara para ser homem de verdade. João compartilhava dores, o ex-namorado que o traíra por medo de exposição, a família que o deserdara. Mas a ajuda de Ricardo não parou em conversas. Ele doou anonimamente para o abrigo de João, triplicando os recursos. João via as crianças comendo melhor, vestindo roupas novas, e seu coração se enchia de gratidão misturada à confusão. Porque um homem como Ricardo se importava. Era pena? Ou algo mais? Enquanto isso, a vida de Ricardo começava a rachar. Sua esposa, Sofia, notava as noites tardias no escritório. O que está acontecendo, Ricardo? Você parece distante. Ele mentia, dizendo ser estresse do trabalho, mas o conflito interno o consumia. Ajudar João era uma forma de se redimir, mas cada encontro aprofundava uma atração que ele negava. João, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Aceitar a ajuda de Ricardo significava depender de alguém da elite, o que ia contra sua independência conquistada a duras penas. E se fosse uma armadilha? E se Ricardo o usasse e depois o descartasse?
O primeiro confronto veio quando Sofia descobriu recibos de doações para um abrigo de rua. Por quê? E quem é esse João Mendes que aparece nos relatórios? Ricardo gaguejou, inventando uma história de caridade corporativa, mas Sofia não engoliu. Ela o confrontou: você está me traindo. Não era traição física, mas emocional, e isso doía mais. Ricardo decidiu contar parte da verdade: estou ajudando um funcionário. Ele é gay, e isso me fez refletir sobre muita coisa. Sofia, progressista em aparência, reagiu com ciúme velado. E o que isso tem a ver conosco? Nossa família é perfeita. Não estrague tudo por uma crise de meia-idade. Mas o segredo vazou. Um funcionário viu Ricardo e João saindo juntos do prédio, e os boatos começaram. O CEO e o zelador. Isso é loucura. João sofreu o pior: olhares tortos, piadas nos corredores. Ele confrontou Ricardo: você prometeu discrição. Agora sou o alvo de todos. Ricardo, pressionado, ofereceu uma promoção a João, de zelador a assistente administrativo, para legitimar as interações. Mas isso só piorou: acusações de favoritismo. João aceitou, mas o preço foi alto, perdeu amigos no setor de limpeza, que o viam como traidor. Enquanto o relacionamento se aprofundava, Ricardo enfrentava sua família. Sua mãe, Dona Maria, descobriu as doações e o questionou: por que ajudar esses marginais? E esse homem, João, é o quê? Um amigo. Ricardo, pense nos seus filhos. Os filhos, adolescentes, começaram a questionar o pai distante. João, em uma noite chuvosa em Lisboa, confessou a Ricardo: estou me apaixonando por você, mas isso é impossível. Você tem tudo a perder. Ricardo, tocado, beijou pela primeira vez, um beijo cheio de anos reprimidos. Mas no dia seguinte, o remorso veio: não podemos. Minha vida desmoronaria. Assim terminava o primeiro capítulo dessa jornada, com ambos pagando o preço inicial: João, a perda de privacidade; Ricardo, o início do colapso de sua fachada. Aproximadamente 1020 palavras. Os dias seguintes foram um turbilhão para Ricardo. Ele alternava entre euforia e pânico. O beijo com João o libertara momentaneamente, mas a realidade batia à porta. Sofia, sentindo a distância crescer, marcou uma viagem romântica para o Algarve, esperando reconectar. Vamos salvar nosso casamento, disse ela, os olhos suplicantes. Ricardo concordou, mas sua mente estava em João. No aeroporto de Faro, enquanto Sofia falava de planos futuros, ele checava mensagens escondidas, João relatando o progresso no abrigo, agora com mais crianças graças às doações. Obrigado, Ricardo. Mas sinto sua falta, escreveu João, e o coração de Ricardo apertou. João, sozinho em Lisboa, lidava com o vazio. A promoção o colocara em um escritório, mas ele se sentia deslocado entre ternos e gravatas. Colegas sussurravam: subiu na vida rápido, hein? Deve ser bom nos favores. Ele ignorava, focando no trabalho, mas o stress o consumia. Ligou para sua irmã, a única familiar que ainda falava com ele: Ana, acho que me meti em algo grande. O CEO. Ele é como eu. Ana, morando em Coimbra, alertou: cuidado, irmão. Homens como ele usam e jogam fora. Lembra do Miguel? Miguel, o ex que o abandonara por medo de escândalo. João assentiu internamente, mas o sentimento por Ricardo era diferente, genuíno, ou assim esperava. De volta de viagem, Ricardo encontrou João no abrigo, uma casa velha em Moraria, cheia de risos infantis. Vendo João ensinar matemática a uma menina de 12 anos, rejeitada pela família por ser trans, Ricardo sentiu orgulho misturado a culpa. Você é incrível, disse, puxando-o para um abraço. Mas o idílio durou pouco. Um repórter local, farejando uma história, publicou um artigo: CEO da Teclis doa fortunas a abrigo gerido por funcionário gay, filantropia ou algo mais. O escândalo explodiu. Sofia leu no jornal, confrontando Ricardo em casa: é verdade. Você e ele. Ricardo, acuado, confessou: sou gay, Sofia. Sempre fui, mas neguei por medo. Lágrimas rolaram. Sofia, chocada, gritou: e nossos filhos?
Nossa vida. Você mentiu por 20 anos. Ela saiu, levando as crianças para a casa dos pais em Sintra. Os filhos, Pedro e Inês, reagiram mal. Pedro, 16 anos, xingou o pai: "Você é uma fraude." Inês, 14, chorou: "Por quê, pai? Nós não bastamos." Ricardo desmoronou, sozinho na mansão vazia. João sofreu o backlash social. No bairro, vizinhos o olhavam torto: "Agora é amante de rico." Vergonha para a comunidade. Até no abrigo, alguns pais de crianças questionaram: "É seguro deixar meus filhos com você?" João defendeu-se: "Minha orientação não me define. Ajudo porque sei o que é ser rejeitado." Ricardo, para proteger João, demitiu publicamente, uma decisão controversa. Para acabar com os boatos, explicou em particular: "João sentiu-se traído, você me usou e agora me joga fora." Gritou em uma discussão acalorada no escritório. Mas era um plano. Ricardo contratou João como diretor de uma nova fundação de caridade da empresa, com salário triplicado. "Assim, você fica protegido, e eu assumo o risco." João aceitou, mas o dano estava feito, confiança abalada. A família de Ricardo interveio. Dona Maria organizou uma intervenção: "Filho, isso é pecado. Vá à igreja, confesse. Volte para Sofia." Ricardo rebateu: "Mãe, eu amo João. Negar isso me matou por dentro." Ela chorou: "Você nos envergonha. Pense na herança." Enquanto isso, João enfrentava seu passado. Miguel reapareceu, fingindo arrependimento: "Vi as notícias. Volte para mim, João. Esse CEO vai te destruir." João hesitou, mas rejeitou: "Você me abandonou. Ricardo luta por mim." O clímax do file veio em uma gala de caridade em Lisboa. Ricardo, sozinho no palco, anunciou a fundação e chamou João: "Este homem me ensinou o que é coragem." Eles se abraçaram publicamente, flashes explodindo. Mas nos bastidores, Sofia apareceu com advogados, divórcio e custódia das crianças. Ricardo pagou o preço: perda da família, reputação manchada. João, o de lealdade questionada. O amor nascia em meio ao caos. O divórcio de Ricardo foi um espetáculo midiático. Jornais de todo Portugal cobriam: "CEO gay abandona a família por zelador." Sofia, em entrevistas, pintava-se como vítima: "Ele nos traiu com mentiras." Ricardo, aconselhado por advogados, permaneceu em silêncio, mas internamente sangrava. João apoiava em segredo, encontros em hotéis discretos no Chiado. "Vamos superar isso", dizia João, mas duvidava. Sua nova posição na fundação o expunha: protestos de grupos conservadores doavam na porta, gritando: "Pecadores. Protejam as crianças." Um dia, Pedro confrontou o pai: "Você escolheu ele em vez de nós." Ricardo explicou: "Não escolhi. Sempre fui assim. Amo vocês, mas não posso mais mentir." Pedro saiu furioso, mas Inês enviou uma mensagem: "Pai, eu te amo. Mas dói." João lidava com traição interna. Um funcionário da fundação, invejoso, vazou e-mails pessoais para a imprensa, conversas íntimas entre ele e Ricardo. Amor proibido no mundo corporativo, manchetes berravam. João sentiu-se violado. Quem fez isso? Por quê? Investigação revelou: Miguel, o ex, subornara o funcionário por vingança. João confrontou Miguel em um café em Rossio: "Você me destruiu uma vez. Agora tenta de novo." Miguel sorriu: "Você merece melhor que um covarde casado." João saiu, mas o dano ampliou o escândalo. Ricardo, pressionado pelo conselho da empresa, considerou renunciar. "Sua vida pessoal afeta os negócios", disseram. Ele rebateu: "Minha identidade não é negociável." Mas ações caíram, clientes conservadores pularam fora. Em uma noite tempestuosa, Ricardo e João discutiram: "Talvez devamos parar. O preço é alto demais." João chorou: "Você me prometeu luta. Agora desiste." Ricardo abraçou-o: "Não desisto de você. Mas da empresa, sim." Ele renunciou, vendendo ações, doando parte para a fundação.
Liberdade veio com pobreza relativa, de mansão para apartamento modesto. Mas paz? Não ainda. A família de João, ao ver as notícias, contatou-o. O pai, idoso em Porto, ligou: filho, errei ao te expulsar. Volte. João viajou, coração dividido. O reencontro foi tenso. Aceito você como é, mas é CEO. Ele te usa. João defendeu: ele sacrificou tudo por mim. De volta, encontrou Ricardo deprimido. Perdi meus filhos. João consolou: eles voltarão. Tempo cura. Mas um twist: Sofia, em custódia, usou os escândalos contra Ricardo. Juiz conservador questionou: é ambiente saudável para crianças? Ricardo lutou, mas perdeu visitações temporárias. João, culpado, ofereceu romper, por eles. Ricardo negou: não. Lutamos juntos. O file culminou em uma manifestação em Lisboa pela igualdade LGBT. Ricardo discursou: paguei caro por ser eu mesmo. Mas valeu. João ao lado, orgulhoso. Mas pedras voaram de contra manifestantes, ferindo João. Hospital, você arriscou por mim, disse João. Ricardo: faria de novo. A ferida de João curou, mas cicatrizes emocionais permaneceram. Ele questionava: vale a pena? Tanta dor. Ricardo, agora desempregado, dedicava-se à fundação, mas o estigma seguia: convites cancelados, amigos sumidos. Pedro, influenciado por amigos, juntou-se a um grupo online anti-LGBT, postando contra o pai. Ricardo descobriu, confrontando: filho, isso me machuca. Pedro rebateu: você machucou a mamãe. Diálogo começou, lento. Inês, mais aberta, visitou secretamente: quero conhecer João. Encontro awkward, mas genuíno. João contou sua história, Inês ouviu: você é corajoso. Sofia, vendo as crianças sofrerem, amoleceu: talvez eu exagerei. Propôs mediação, visitas supervisionadas. João enfrentava dilema ético: aceitar ajuda da família reconciliada ou manter independência. Pai ofereceu dinheiro, para o abrigo. João aceitou, mas sentiu-se vendido. Miguel escalou, processou João por difamação, alegando mentiras. Tribunal em Lisboa, testemunhas, drama. Ricardo testemunhou: Miguel é vingativo. João venceu, mas exausto. Ricardo propôs morarem juntos: casemos. João hesitou: sociedade não aceita. Mas em Portugal, casamento gay é legal desde 2010. Planejaram cerimônia discreta. Família de Ricardo reagiu: Dona Maria boicotou, pecado. Mas uma tia progressista compareceu. Casamento em Sintra, pequeno, emocionante. Votos: Ricardo, você me salvou. João, você me valorizou. Lua de mel no Douro, paz breve. Mas volta trouxe realidade: fundação em crise financeira, conservadores boicotando. Ricardo buscou investidores liberais, mas um traiu, vazou planos, causando mais escândalo. João, estressado, errou, beijou um voluntário em momento de fraqueza. Confessou a Ricardo: foi erro. Perdoe. Ricardo, ferido, explodiu: depois de tudo que sacrifiquei. Separação temporária. João voltou ao abrigo, sozinho, refletindo: traí quem mais amava. Ricardo, em terapia, confrontou demónios: neguei minha identidade por anos. Agora pago. Reconciliação veio em conversa honesta: erramos ambos. Voltemos. A reconciliação fortaleceu-os, mas desafios continuaram. Fundação cresceu, ajudando mais crianças, mas oposição política surgiu. Deputado conservador propôs lei restringindo adoções por casais gays, usando o caso de Ricardo como exemplo. Eles lideraram campanha contra, petições, marchas em Braga e Faro. Mídia dividida, alguns elogiavam coragem, outros condenavam agenda gay. Pedro, vendo pai na TV, amoleceu: talvez ele não seja monstro. Visitou, desculpando-se: errei, pai. Inês tornou-se ativista escolar, defendendo direitos LGBT. Sofia encontrou novo amor,
assinando divórcio amigável. Seja feliz, Ricardo. João's família integrou. Pai visitou abrigo, ajudando. Mas Twist, ex-funcionário da empresa de Ricardo, chantageou com fotos antigas. Paga ou exponho mais. Eles denunciaram à polícia, chantagista preso, mas dano psicológico. Ricardo sofreu depressão, perdi tanto. João apoiou, ganhamos liberdade. Clímax, debate nacional na TV, Ricardo versus deputado, minha orientação não me torna menos pai ou cidadão. Venceu argumentos, lei barrada. João, orgulhoso, propôs a adoção, uma criança do abrigo. Processo árduo, mas aprovado. Nova família, criança chamada Maria, simbolizando redenção. Mas preço, saúde de João piorou por estresse, hospitalizado. Ricardo ao lado, não te perco. Recuperação lenta. Com Maria em casa, vida estabilizou. Fundação prosperou, Ricardo consultor freelance. Mas reflexões profundas, Ricardo questionava escolhas, valeu destruir minha família original. João, não destruímos. Evoluímos. Encontros com Sofia e crianças, jantares conjuntos, cura gradual. Sociedade mudou sutilmente, mais apoio, menos ódio. Mas final twist, Dona Maria, doente, chamou Ricardo, filho, perdoou. Aceito João. Morte dela uniu todos. Crescimento, Pedro assumiu bissexualidade, Inês aliada. João e Ricardo, envelhecendo, olhavam Tejo, pagamos caro, mas vivemos verdadeiros. História termina com paz, mas lição, amor exige sacrifícios. Foi certo Ricardo priorizar sua identidade sobre a estabilidade familiar, ou isso foi egoísmo disfarçado?